Gente, vamos lá. Vamos com o nosso estudo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Eu estou falando sobre os grandes temas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E eu vou entrar no assunto da igreja, o tema da igreja, como é que a igreja é trabalhada em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Só que ali é onde o texto mais se enfoca, né? O foco dele é a igreja. Paulo vai trabalhar muito a igreja. E eu quero, para começar de falar sobre isso, é sobre o testemunho da igreja. E nós vamos ver que há no relacionamento com a igreja, nós vemos 3 aspectos. Por um lado, uma igreja, eu vou dar a ordem sem sequência, ok? Nós temos, por um lado, uma igreja que imita outras igrejas. Nós temos, por outro lado, essa mesma igreja que imita é uma igreja que deve ser, ou deve servir como exemplo para ela ser também imitada. Não limitada, imitada. E, por outro lado, nós temos também uma igreja que aprende a viver o relacionamento entre a igreja e a liderança, de tal maneira que a liderança da igreja se transforme também no padrão para a igreja andar. E nós vamos trabalhar justamente isso, e a questão dos relacionamentos profundos, de amor, respeito, cuidado e cooperação, inclusive com as igrejas irmãs, porque sabemos viver em obediência a Deus, a sua palavra e aos líderes que Ele instituiu dentro de nós. E eu sei que eu, como pastor, falar da liderança da igreja meio dá certo constrangimento, mas o texto dos Tessalonicenses fala isso, eu fico com o texto. Vamos para o primeiro ponto. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler o verso 7. Embora o contexto seja do 6 até o 10, eu quero focar no verso 7. Vamos fazer leituras diversas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. O verso 7, Paulo vai falar justamente da conversão da igreja tessalonicenses, e no 7 vai dizer, dessa forma, tende-vos tornado como? Modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Você perceba como a igreja tessalônica, a maneira como eles se converteram, como eles abandonaram os deuses para servir a Deus, foi de grande testemunho nas igrejas circunvizinhas, tanto na Macedônia quanto na Acaia. E ali, para Paulo chega a dizer que isso foi um grande modelo. E modelo ali é aquela ideia da forma, né? Do molde, quando você vai criar um objeto e tem já uma forma pronta que vai dar justamente essa forma final para o objeto. Paulo fala, vocês são a forma com que outras igrejas estão vendo e elas estão falando assim, nós queremos ser como eles. Nós queremos ser como os tessalonicenses. Eles se transformam no padrão de igreja. Quando as igrejas de Macedônia e Acaia falam assim às pessoas, como é que vocês são assim? Por que vocês são assim como igreja? Eles falavam, porque há uma igreja em Tessalônica que nos ensinou a ser assim. E nós, nos dias de hoje, nós temos que pensar justamente em que nós também devemos servir como exemplo a outras igrejas. Apesar das limitações que nós podemos ter, porque cidade pequena, igreja pequena, com todas as coisas que nós temos, uma coisa que, como cristãos, nós não podemos ter é a autocompaixão. Coitadinho de nós, vamos ser exemplo de quem? Se nós até temos problema muitas vezes, por exemplo, nós às vezes temos falta de professor de EBD, como é que nós vamos ser exemplo de alguém se volta e meia não tem ninguém que toque? Como nós vamos ser exemplo se muitas vezes nós não chegamos na hora no culto? Aproveitar que falaram de pontualidade, né? Mas nós podemos sim, nós devemos usar as nossas limitações como uma motivação a melhorar. Ao invés de pensar, não, porque é verdade, nós somos assim, porque somos uma igreja pequena.
e porque é assim mesmo, nós fomos assim a vida toda, e a gente não vai. Olha, quer saber, sinceramente, nós temos que sair desse estado de pensamento. Nós temos que sair dessa maneira de pensar. E quando Paulo fala aos Tessalonicenses, vocês são modelos, você tem que ver que na cidade, e não sou eu quem fala isso, na cidade, em Bicas e em Guarará, esta igreja é modelo. E nós temos que aprender a viver como um modelo. Não no modelo de fazer coisas novidosas, trazer novidades e coisas assim, estonteantes. Não. Modelo de vida de igreja que anda e sabe andar na simplicidade, que vive numa pregação da palavra que viva. Uma igreja que aplica o conhecimento da palavra e muda a existência por causa da operação do Espírito. Uma igreja que sabe viver, que sabe sofrer pela causa do Evangelho. Nós, às vezes, pensamos que limitação, as nossas limitações, são uma restrição. Eu vou falar que não. As limitações que nós temos é uma motivação a ver a glória do Senhor. Porque é verdade, nós somos limitados. Mas há uma coisa que nós não podemos negar. A realidade nossa vai muito além do que nós vemos. O nosso problema é incredulidade. Porque você até pode estar pensando assim, a pregação é boa, mas se soubesse, pastor, eu sei. Mas a questão é que nós não temos que simplesmente olhar o que nós vemos. Temos que olhar o Deus a quem nós servimos. Quem ia imaginar que nós íamos ter coral? E teve o primeiro ensaio de coral nessa sexta. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou entendemos. Mas nós precisamos crer. Crer. Deus nos chama a crer. Além do que nós conseguimos ver. E isso deve nos motivar a um espírito de serviço. Eu ia falar voluntariado, mas na verdade não é voluntariado, é serviço. Há uma mentalidade de servir. Tire da sua cabeça a mentalidade de ser simplesmente um espectador. De sentar no culto e ver o que vai acontecer. Se você vê uma carência, se prontifique a ser um instrumento de Deus para preencher esse vazio. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Mas, se nós não olharmos a nossa vida como um exemplo, sabe o que vai acontecer? Que nós seremos cristãos medíocres. Sempre com uma desculpa para evitar o crescimento, sempre com uma desculpa para evitar o compromisso, sempre com uma desculpa para não fazer nada. Não, saia da mediocridade e vamos justamente a nos prontificar a servir, porque nós devemos, pela graça de Deus e não para a glória nossa, nós devemos pensar em que devemos ser exemplo. E aqui Paulo está falando da igreja local, não está falando somente das pessoas. A igreja, o testemunho da igreja, ela deve ser estonteante, ela deve marcar a vida. Sabe por quê? Porque quando alguém pensa num membro desta igreja, ele não deve pensar num crente meia-boca. Ele não deve pensar num crente que tem uma dupla vida. Ele deve pensar num cristão íntegro, comprometido, um cristão que vive e sabe viver a vida cristã de uma maneira completa e total. E ali nós seremos exemplo. Isso vai muito além do louvor, sabe? Igrejas que crescem não são igrejas que têm louvores estonteantes. Igrejas que crescem são igrejas vivas. Que apesar das suas limitações, eles se alegram no Senhor. E veem isso como uma alavanca para ver a glória do Senhor. Quer ver um exemplo? Para não sair daqui, 8 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, nós tínhamos louvor na igreja? Tínhamos instrumentos na igreja? Tínhamos. Mas tinha quem tocasse? Lembra? Tinha não. E você lembra que nós chegamos a ter, antes da pandemia,
cultos, domingo à noite, com 90 pessoas que tínhamos que colocar cadeiras aqui e aqui, sem instrumentos musicais, somente com o Fernando tocando o piano. Você percebe que o problema não é o louvor? Entende isso? Igreja não cresce por louvor. Igreja cresce pela graça de Deus. E por pessoas que se dispõem a ser instrumentos de Deus, de serem exemplo de vida para outros. Mas Paulo vai falar do modelo dele. Porque Paulo vai mostrar que as aflições que ele teve em Filipos, antes de chegar a Tessalônica, serviram como testemunho do preço que há em seguir a Jesus. E por isso, eles deveriam continuar olhando o exemplo de Paulo como uma motivação a servir. Vamos para o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, no verso 4. Vejam como Paulo vai mostrar isso. Paulo vai dizer, assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que testa nosso coração. Paulo está mostrando aos Tessalonicenses como é que deve ser. O serviço se faz não para agradar os homens. E aqui, pelo amor de Deus, não entenda no sentido de rebelião. Agradar os homens quer dizer mudar a mensagem para que ela se torne agradável aos ouvidos das pessoas. Me fala aquilo que eu quero ouvir. Então vou mudar o evangelho, vou jogar mel, açúcar, xilitol, vou jogar... Pensa em um açúcar ali? Mascavo, mascarado não, mascavo. Demerama. Porque parecia dorama. E vou jogar um monte de coisa. Vou jogar jujuba. Vou fazer tudo isso. Já falei de mel. Obrigado. Vou jogar Coca-Cola, refrigerante. E vou mostrar um evangelho tão doce que você vai sentir enjoo de tanto doce. Não é assim. Paulo falava, não é assim. Aprovado por Deus, nós falávamos aquilo que realmente vocês precisavam ouvir. No capítulo 4, no verso 1, Paulo vai dizer, quanto mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de quem? De nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo nisso, vos aperfeiçoeis, mas seguindo quem de exemplo? Quem foi o exemplo de comportamento para a igreja de Tessalônica? Quem foi? Paulo, Silvano, Timóteo. Porque aqui Paulo fala nós, não fala eu. Paulo, Silvano, Silas, em Atos, né? E Timóteo. E ali, quando nós vamos para a segunda carta, no capítulo 3, nos versos 7 ao 9, Paulo vai dizer, pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar. Como deveis nos imitar. Pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, para não ser um peso para nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes. Paulo, até por causa da cultura de Tessalônica, como eu falei quando eu preguei isso, que era uma cultura do lazer, Paulo falou assim, enquanto o sustento não chegar, eu vou trabalhar. Este povo vai saber que aqui não se vive de assistencialismo, aqui se vive do trabalho. Até que o sustento chegou, Paulo comumente trabalhava até o sustento chegar. Chegando o sustento, Paulo abria mão do trabalho para se dedicar por completo à obra. E Paulo mostra que até no aspecto de trabalho, dedicação e constância, ele seria um exemplo para a igreja de Tessalônica. Gente, detalhe, né? Paulo está falando porque ele plantou a igreja. Paulo não está falando porque ele é o apóstolo da internet e escreve para uma igreja que não conhece. Embora ele vai fazer isso com a igreja dos Colossos. Ele vai escrever mesmo não tendo plantado essa igreja
E ele vai usar até certo ponto a fama dele para escrever, né? Tipo, na igreja, a carta aos Colossenses, nós vemos um Paulo meio que influencer. E mesmo assim, Paulo fala, eu quero ir lá. Igual o mesmo caso da igreja de Roma. Paulo escreve como influencer. Eu não plantei a igreja, eu nunca fui, mas eu quero ir. Então ele escreve como carta de apresentação. Diferente do influencer que ele quer ser seguido e receber das pessoas lucro, Paulo não, Paulo se apresenta para abençoar. Aí nós entramos no aspecto muito fácil sobre o líder ser exemplo. E aqui, no nosso contexto, aqui essa responsabilidade, sabe sobre quem recai? Sobre quem? Se eu falei eu estou certo. Aí recai sobre mim, como pastor da igreja. Como eu sou único, esse texto é único para mim. Mas também recai sobre vocês. Por quê? Porque comumente, e é uma coisa que é comum nas igrejas atualmente, o pastor prega e ele é julgado no tribunal da internet. Ao invés do tribunal da internet ser julgado pela pregação do pastor, acontece o contrário. E as pessoas têm uma tendência maior a seguir o bambambam da internet do que seguir o seu pastor. E aí vem um detalhe. Na hora da angústia, da dificuldade, do conflito, você vai procurar quem? Ah, mas na hora do ensino você procura quem? Não percebe incongruência? Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Por quê? Porque as pessoas vão falar a vocês, né? Aqui isso não acontece. Não acontece, né? Pelo amor de Deus. Me deixa acreditar. Mas o que acontece? As pessoas gostam de julgar o pastor em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, mas na hora da dificuldade, ele quer que esteja lá com eles, e se ele não for no tempo que a pessoa quer, ele volta a ser julgado. Isso é péssimo para um pastor. Porque sabe o quê? Nós sabemos quando somos julgados pelas pessoas sem necessidade que ninguém nos conte. Não, o pastor não tem uma bola de cristal, não? Mas você percebe pela maneira como as pessoas se relacionam dentro da igreja com o pastor e fora da igreja com o pastor. Então, é uma questão de simplesmente conhecimento básico do que são os relacionamentos humanos. Mas o pastor deve ser o principal exemplo de vida da igreja, de dedicação, de ensino, de cuidado. Por quê? Porque num relacionamento igreja-pastor, vocês são a única igreja que eu me importo. E isso é uma grande verdade. A única ovelha fora desta igreja que eu me importo se chama Guilherme Horácio Arias Delgado, meu pai. É a única ovelha fora do rebanho que eu me importo. Meu pai. E olha que ele está sendo discipulado lá. Mas é meu pai, né? Não posso abrir mão dele. Mas fora disso, a igreja que me importa, que pode tirar, que pode fazer que eu tenha um sono horrível. Nunca, eu durmo, nada me tira o sono, mas eu durmo mal. São vocês. A única, o restante, gente, para mim, importa, mas nunca como vocês. Nunca. Até tudo que eu faço, eu penso em vocês. A mesma situação deveria ser recíproco, sabe? Biblicamente, é recíproco. Eu acho que esta é a segunda vez que eu sou tão incisivo nesse aspecto. A primeira vez foi quando eu preguei sobre esse texto. Esta é a segunda vez. Mas eu não vou deixar de ser incisivo nesse aspecto. Porque, como Paulo fala aos coríntios, que justamente sofriam esse problema de amor, o amor deve ser recíproco. Deve ser recíproco. E por último, nós precisamos de igrejas que nos motivem a melhorar. Não para que nós nos sintamos novamente diminuídos, chorando. Olha, fulano, que louvor tão bom, né? Nossa, volta e meia tem, volta e meia não tem.
volta e meia desafinam, olha aquele pregador, como é que ele prega? Nosso pastor nem gravata ele usa. A última vez que usei gravata foi quando? Faz tempo, né? Pode botar na conta que vai demorar ainda mais agora com o calor. Não usei. Não usei. Ah, sim, eu usei uma gravatinha borboleta, é verdade. É verdade. Ó, quem não foi, perdeu. Então vai ficar a lista, gente, porque com este calor, menos ainda. O meu pescoço, gente, ele é delicado, ele sente. Eu não fico afogado, mas incômodo, só Deus sabe. Mas graças a Deus a Bíblia não fala prega com gravata, né? A Bíblia fala prega a palavra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas, gente, nós precisamos de modelos que nos impulsionem, que nos motivem a seguir. 2 Tessalonicenses 2,14. Perdão, 1 Tessalonicenses 2,14. Eu falei assim, não tem nada a ver. Paulo fala, pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Onde? Na Judeia. Porque também, olha o exemplo, porque também sofreste de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Então veja que imitação não tem a ver com liturgia, imitação não tem a ver com jeitos, imitação tem a ver com vida. E olha porque para o Congresso dos Homens, nós teremos até uma banda convidada, mas vão tocar somente no sábado, sinto muito. É o louvor da segunda igreja. Quem já foi para o acampamento sabe como é? Vão ser só os homens que vão vir, vão tocar, vão cantar. Mulheres, sinto muito, mas aí é complicado trazer eles no domingo. Aí eu sinto muito, mas só para os homens. Mas nós tentamos para o aniversário da igreja do ano que vem também trazer um grupo de louvor. Só para quê? Para motivar, não para condenar. E outra, nós fazemos isso até porque eles já tocaram no acampamento, até tocaram com meninos da igreja, a gente já conhece, né? Quem foi no acampamento sabe, quem não foi, vai no ano que vem. E veja como é. Paulo vai mostrar que o modelo de outras igrejas para nós deve ser justamente na prática da vida. Como é que a igreja é? Como é que a igreja se desenvolve? Como é que a igreja anda? Como é que ela é organizada? Em outros contextos, fora do Brasil, em outros contextos, na Europa e nos Estados Unidos, igrejas que têm mais sucesso nessa área, elas convidam pastores a fazerem estágios lá. Isso aqui não acontece. Estágios em algumas igrejas são de 4 a 6 meses. Eles têm períodos onde eles estudam com o pastor, vão, conversam com a liderança, veem como as coisas acontecem. Para quê? Para ver como igrejas que realmente funcionam, que funcionam muito bem, biblicamente saudáveis, desenvolvem, para que o pastor, então, indo para a sua igreja, ele veja o que ele pode adequar dentro da sua realidade para que a igreja também seja saudável. Isso aqui não acontece. Já pensou que eu falasse assim, gente, vou pegar um estágio de 4 meses? Qual é o risco? Que eu chegue? Mas, em outros contextos, isso é comum. O pastor vai tomar 4 ou 5 meses de estágio, aí ele volta não com ideias novas, vem com conceitos bíblicos mais estabelecidos para trabalhar com a igreja, para trabalhar o discipulado, trabalhar o crescimento, ver a liderança, ver como é que é. Isso é necessário. E Paulo fala, vocês tiveram a igreja de Judeia como um grande exemplo para vocês. Mas como? Porque Paulo esteve lá, aliás, Paulo perseguiu a igreja de Judeia, então Paulo sabe como que eles sofreram, porque foi o perseguidor. E Paulo vai para Tessalônica, conta a história, mostra como que é, e a igreja vai aprendendo com o exemplo, com pessoas que vão, com a viagem, com tudo isso, no intercâmbio. Então, isso motiva eles, porque no momento da perseguição que em Tessalônica teve, justamente no começo da plantação da igreja, a igreja de Tessalônica tinha um exemplo
para suportar a tentação? A igreja de Judeia. Se eles conseguiram, e Deus sustentou aquela igreja durante todo este tempo, e a graça de Deus se manifestou sobre eles, que até hoje permanecem, nós podemos, pelo mesmo Deus que nos sustenta, pelo mesmo Deus que nos guarda, pelo mesmo Deus que nos salva, nós podemos também permanecer. E nós precisamos de igrejas que nos encorajem. Por isso, nós temos sempre que olhar como exemplo os exemplos positivos que nos impulsionem para o alto, que nos impulsionem para Deus, que nos impulsionem ao crescimento da vida cristã. E nunca, como comumente se faz, olhar para os exemplos negativos, ver onde nós estamos e falar assim, estamos bom demais. Isso não é um padrão bíblico. O padrão bíblico é quais são as igrejas que nos motivam a estar mais perto de Deus, que nos motivam a servir, que nos motivam a que sejamos melhores em Deus, a uma vida maior em santidade, uma vida maior de serviço, uma vida maior de devoção, uma vida maior do conhecimento de Deus. Essas são as igrejas que nós devemos imitar. E por isso é que eu tenho o círculo de amigos que eu tenho de pastores, porque eles me motivam a estudar mais, a estar mais envolvido, mais engajado, a ouvir os problemas a gente ri, porque é a mesma coisa. Na sua igreja não acontece tal coisa? O que bom, né? Não é o nosso pecado, é o que acontece. A gente ora, né? Não é assim que a gente se alegra pelos defeitos, né? Mas nós vemos que é algo bem comum e nós construímos ações para trabalhar cada uma das nossas igrejas. Comunhão é importante. Aliás, ontem eu tive justamente uma reunião sobre a temática do acampamento, os temas, as mensagens, quem vai pregar, tudo isso nós fizemos ontem. Por quê? Porque é uma junção para que nós tenhamos, no período de carnaval, um acampamento que não seja bom somente no aspecto de relações, que já é muito bom, mas também no aspecto do crescimento na vida cristã. Não é qualquer mensagem, não é qualquer pregação que se faz no acampamento. São pregações sólidas, bíblicas. E olha que esse ano eu não preguei. Se alguém foi, sabe que eu não preguei, o pastor Emerson também não pregou. E mesmo assim, foram pregações boas, bíblicas, sólidas. Por quê? Porque nós precisamos justamente essa alimentação, porque nós vivemos uma realidade de dar e receber exemplos, uma vida de cooperação, mas também de comunhão. Nós falamos como batistas que nós somos igreja cooperante, mas igreja cooperante não é suficiente. Porque se nós formos somente igrejas cooperantes, nós não pensamos em igrejas participativas, falamos de igrejas cooperativas. Pensamos numa cooperativa, numa organização. Igreja é organismo. E nós precisamos do encorajamento mútuo, que começa aqui e transborda para outras igrejas amigas. Nós devemos ter igrejas, aliás, a gente não deve procurar isso, mas nós devemos ser de tal maneira que as pessoas olhem para nós e falem, olha, a gente não pode ir lá, por múltiplas razões, mas nós podemos aprender com eles. E nós, ao mesmo tempo, devemos pensar a mesma coisa de outras igrejas. Nós não vamos ir lá, mas nós podemos aprender com eles. E aqui dentro da igreja, o relacionamento pastor-igreja também é a mesma coisa. Só que a grande vantagem é que aqui nós podemos ir na mesma direção. E esse é o objetivo. Por isso, quando a Bíblia fala da unidade da fé, é que vocês tenham, nós tenhamos o mesmo nível de conhecimento bíblico. Nós, vocês e eu, tenhamos o mesmo nível de conhecimento bíblico. Aqui não é a ideia do pastor ser o bambambam do conhecimento e a igreja não. Não, esqueça. Esqueça disso. A ideia é que todos possamos crescer. Crescer para quê? Para servir. Por isso nós precisamos igrejas que nos influenciam, precisamos influenciar igrejas e precisamos
líderes que nos inspirem, mas líderes dentro desta igreja, não fora dela. E quando nós pensamos assim, nós podemos pensar numa igreja saudável. Por isso, eu vou tocar, e com isto eu encerro, aquela velha tecla que apareceu no livro de Atos. No livro de Atos, vai aparecer muito uma liderança plural dentro do corpo pastoral. Não existe, gente, na Bíblia, teologicamente falando, historicamente falando, um pastor por igreja. Isso não existe. Sabe por quê? Porque todo pastor é falho. Nós temos, como acontece em todo o corpo de Cristo, uma área do ministério onde nós vamos sobressair e outras áreas onde nós vamos ter menos desenvolvimento. Isso é normal, por isso que nunca um pastor vai cumprir todos os requisitos que a igreja quer. Isso é impossível. É impossível. Por isso que Deus levanta pastores. A Bíblia vai usar o termo presbíteros para isso, porque é o mesmo uso da palavra. Presbíteros, bispos, pastores, é o mesmo sentido do termo. Então, quando nós pensamos na pluralidade, é justamente isso. O exemplo de vida do corpo pastoral para a igreja, a assistência melhor para o corpo para a igreja através do corpo pastoral. Por isso nós temos que orar por uma pluralidade pastoral. Porque para a igreja faz bem. Principalmente para a igreja. Faz muito bem uma pluralidade pastoral. E vocês podem lembrar quando o pastor Helder estava aqui conosco. Como muitas coisas ele conseguiu justamente andar junto por causa disso. Que na pluralidade sempre é melhor. É um grande motivo de oração. É um grande motivo de oração. Essa pluralidade. Vamos orar, gente, para encerrar este momento. Que Deus nos conceda a oportunidade de sermos exemplos para outros, que nós possamos ter bons exemplos e que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor.